Atenção, o conteúdo deste vídeo é uma sátira, baseada no quadro humorístico do canal Cinema Sins. A intenção é fazer você rir, e não criticar o jogo ou a produtora, até porque quem impõe respeito aqui é o Castelo. Já o dono, deixa abaixo. Por isso, deixa a sua avaliação ao final do vídeo, seja ela positiva ou negativa, porque isso me ajuda demais. Enfim, vem ver tudo de errado com... Resident Evil 4. Olá, Luiz aqui. Ainda estão na área? Eu queria ir pra casa, mas a Ashley quis passear no castelo. Mas rapaz, olha que mentiroso salafrário. Desde quando o Resident Evil virou passeio turístico? E outra, a missão só existe porque a refém quis? E melhor ainda, a refém agora escreve esse roteiro? Não o meu roteiro, o roteiro do jogo. Um remédio para retardar o avanço do seu problema. Aonde vamos? Vejamos. Até o pátio no interior do castelo. É nesse momento que eu me pergunto se o Leon é fã do Luan Santana, porque só assim pra acreditar que o Luiz vai esperar lá uns 10, 15, 30 anos, né? E essa videochamada não é do capítulo 4 do Separate Ways na Torre do Castelo? Tipo, estão usando o mesmo diálogo, porém em cenários de fundos diferentes da campanha principal? Tá, Ashley. O Luiz me disse que... Eu ouvi. Então é melhor a gente ir? Quê? Em momento algum o Leo te deu um rádio. Como é que você ouviu essa conversa? Ah, eu sei. Você vai dizer... Mas mamma mia, ela está do lado dele. Provavelmente ela deve ter ouvido ele conversar com o Luiz, o que faria todo sentido neste caso. Beleza. Isso até faria sentido no clássico, por causa daquele par de orelhas de Dumbo, mas aqui não. E que patrão gente boa, né? Cedric e o Salazar têm laboratórios de experimentos do Luiz na ilha e no castelo, mas nenhum dos dois supervisiona as pesquisas ao ponto de impedir que ele fizesse uma cura. O pátio deve estar do outro lado do portão. Imagino que não vai ter um comitê de boas-vindas. Ashley! Ashley! Deve ser o que chamam de boas-vindas aqui. Bestas, é? Acho que não vou fazer amigos por aqui. Os caras estão armados de catapultas, besta com flechas de fogo, mangual, foice, e se bobear vem até na porrada. E você tá preocupado em fazer amizades? Que é isso? Não deve ser só decoração. Será que a Ashley queria passear no castelo pra saltar de catapulta? É, pensando bem, é melhor ser atacado aqui do que ser assediado com 50 anos. Essas duas cenas dispensam apresentações. Tira de novo! É, até que deu certo. Na próxima, vê se me avisa. Não sufoque o artista. E sorte a sua que a minha missão é te levar pro seu pai. Wait. Nossa. Olha só isso aqui. Tipo, é velho isso aqui. Velho, degradado, corroído, deteriorado, antigo, ultrapassado, carcomido, arruinado, pré-histórico. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Não! Qualquer coisa a gente consulta o dicionário Aurélio. Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Caraca, transformar a Mafalda em um zumbi. Senhor Kennedy. Quem caralhos é você? Ué, acabei de falar, Mafalda versão zumbi. Eu? Sim, Salazar, só existem duas entidades falantes aqui. Não, no máximo 3, porque a Ashley vai ter o momento dela daqui a pouco, mas até agora, o enquadro da câmera focou somente em você e no Leon. O Verdugo e a Peçanta estão quietinho ali atrás. A garota fica comigo.
Senhor Kennedy. Senhor Kennedy. O Salazar não sabe o que o Leon já sabe, que todo mundo sabe, que o sobrenome do Leon é Kennedy. Então, obedeça aqui. Sim. Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Eu sou inevitável. O que foi isso? Eles têm animais aqui embaixo ou coisa assim? Leon não responde. Não consegue me... Olha, eu nem ia dizer nada aqui, e francamente, é um desabafo de jogador que eu vou dizer. A cena fala por si, cria tensão, a ambientação casa com a situação, como o que o Zelador descreveu no seu livro antes. E o melhor de tudo, galera, é sem tutorial, tudo fica tão óbvio que fica evidente o quão fudido nós estamos. É você. O que aconteceu lá embaixo? Nada. Mas você tinha razão sobre os animais. Mulheres que estão assistindo este vídeo, quando um homem diz não aconteceu nada ou apenas nada, é porque ele acabou de enfrentar um monstro, mas você pode ficar tranquila porque ele resolveu o problema. Esse era o animal. Não pode levar pra casa. Ah, que pena. Tá, só remove 2 pecados. Nossa, olha só isso tudo. Aposto que dá pra soar os gongos atirando neles. Ah, cara, não, na moral, velho. Ó, desculpa, eu vou sair do personagem rapidinho. Isso aqui é exatamente o tipo de coisa que me irrita. Produtoras tratam o jogador como se ele, sei lá, ele fosse desistir do jogo só porque algo não ficou tão explícito. E por que eu tô revoltado? Agora mesmo removi 10 pecados porque a Capcom ensinou como lidar com o carregador sem diálogo expositivo, sem tinta, sem tutorial, e só com a câmera, ou o som e o comportamento. Aí agora eles metem um diálogo na Ashley pra ninguém se perder num puzzle que até o Shadow resolveria com os olhos vendados? Eu compartilho da mesma opinião do canal do GrifoX, sobre a tinta amarela nos jogos. Então sim, esses 10 pecados voltam, e voltam com juros brasileiros embutidos. Caixas ou outros pedaços do cenário que parecem inexplicadamente cobertos de tinta amarela. Meu Deus. Peraí, essa é a mesma sala de antes, né? A gente deve ter dado a volta. Parece meio óbvio, né, Ashley? Leon, o que você tá fazendo? Nem pensa em tentar fazer isso. Eu? Até parece. Leon tá me zoando. Pular por lustres? Sério, quem é que faz isso? Virou minha mãe agora? Toma, desavisada. Leon, eles estão vindo. Como é que você sabe que eles estão vindo, se nem eu tô vendo eles? Ah, eu só fui ver na edição. As atrações. Tava esperando o show do Patati ou Patatá? Uma plataforma oculta? Meio extravagante, não acha? Você é arquiteto, Leon? Parece que é o lugar certo. Tudo bem? Acho que sim. Em vez de se preocupar com ela, devia se preocupar em se salvar. Seu cordeirinho tolo! Peraí! Será que o Magneto tá nesse jogo? Essa vaca voltou sozinha pro inventário. Oleiro, responda. Deu merda. Nos abrigamos dentro de um castelo, mas acabei separado da bebê águia. Não. Oleiro, tá cortando. Você me ouve? Onda.
Merda. Um castelo isolado do mundo conseguiu derrubar a comunicação do governo americano em meio a uma missão quase secreta. Gloria a las plagas! Gloria a las plagas! Isso é obra dele. A plaga do Leon não responde ao estímulo do Zelote enquanto a câmera foca nos inimigos, mas enquanto estamos em gameplay... Essa deve ser a tinta. Pode parar por aí, Leon. Não vai querer que eu use isso, né? Bom, depois de 6 anos, essa é uma bela saudação. Ada. Você não parece surpreso. Interessante. Tenta usar facas na próxima. Funcionou melhor de perto. É isso porque o Leon não sabia o que ela ia fazer no Resident Evil 6. Agora sou eu e você, meu gostoso! Cê é louco, não compensa. Com certeza, o Zack Snyder não dirigiu essa cena. E outra coisa, entrando na sala não tem lugar algum onde a Ada poderia ter se escondido sem que o Leon a visse, porque não tem obstrução visual e os objetos na frente à porta são pequenos, exceto se a Ada for a Mulher-Aranha. Deixa a garota. Ela já era, não tem volta. Se você for embora agora, quem sabe? Talvez viva pra me ver de novo. É curioso a gente saber que nessa altura do campeonato, ambos estão infectados e nunca podem se ver de novo, né? Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Ah, claro, não esperava, né? E aqui eu volto com o pecado do começo do vídeo, com o fundo da chamada do Luiz. A DLC saiu quase 6 meses depois do jogo, tempo mais do que o suficiente para alinhar o cenário do Separate Ways com a campanha principal. Exemplo, o escudo na parede, a gaveta aberta onde a Ada pega a tinta, e que na campanha do Leon não aparece. São campanhas diferentes? Sim, mas o produto é o mesmo e as campanhas se conectam, semelhante ao que vimos no Resident Evil 6. Não se aproxima. Eu posso te machucar de novo. Eu tô com tanto medo. Quando aconteceu, eu não era mais eu mesma. Eu era outra coisa. Deve ter sido aterrorizante, eu sei. Você também. Tudo bem ter medo, viu? Mas não dá pra fugir. Você tem que seguir em frente. A gente vai superar. Juntos. Eu não sei se eu consigo. Consegue. Só me avisa antes de me esfaquear na próxima, tá? Leon. Valeu. Luiz, cadê você? Perdão, eu fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Meu Deus, baitolão. Imagina como os fãs vão reagir a você falando uma coisa dessas quando tiver 50 anos de idade, no suposto Resident Evil 9. Vem, tô no
no salão de baile, depois do pátio. Não se atrase pra dança. Então a Globo plagiou a dança dos famosos da franquia Resident Evil? Execução, a coisa da postura da mão virada pro chão. E olha lá, parabéns, belíssima execução, nota 10. 10! Oh, encaixa. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Olha ali, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Skibidi dop, 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 dop. Yes, 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 yes. Skibidi dip, skibidi double, 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 double. Yes, yes. Skibidi dop, 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 dop. Yes, 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 yes. Skibidi dip, skibidi double, 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 double. Yes. Leon, as escadas! Corre! Vai! Eu não vou correr. Mas quando entra em gameplay, ela pode correr. Uma escadaria secreta. Deve levar pra uma sala secreta ou algo assim. Agora não é mais secreto. Essa parte ficou incrível. Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. Que conveniente. Caramba, Ramon. Tem que chamar o alfabetizador aqui. E você é da vigilância sanitária, por acaso? Senhor Kennedy, você não é bem um cavaleiro, não? Sua princesa é uma pessoa determinada. Devo dizer que ela está dando bastante trabalho para nós. Se fosse a do clássico, eu ia concordar, Salazar. Aliás, como é que você tá nos vendo? Por que esses vasos estão aqui? Aí está. Melhor do que isso, é 2 isso. Aqui nos despedimos, Senhor Kennedy. Nem a pau que isso é possível. Não, isso no clássico também acontece, mas lá ele segura com uma arma de gancho presa na sua cintura. Where's the satisfying sound of one's impalement? Won't fall for this old trick. How dare you! No more games! Kill him! E aqui ele não tem esse acessório. Ok, vamos dar uma de doido? Porque eu tô aqui pra brincar de doido. O Leon tem 1,80 m. A posição do eixo X dado pelo Reframework no topo do poço com o Leon em pé é mais ou menos uns 3.044 positivo, e com o Leon submerso até a ponta da cabeça é 2.885. Então, subtraindo 3.044 menos 2.875, temos a diferença de 175 unidades. Isso quer dizer que 170 unidades pode ser 1,80 em metros. Logo, quantos metros tem esse poço? Eu vou ficar doido! Para saber, temos que posicionar o Leon até a boca do poço na parte de baixo. Aqui chegamos a menos 1.701, e por isso, somando a boca de cima com a boca de baixo, o tamanho do tubo cilíndrico é de 4.745 unidades. Se 170 unidades é algo próximo a 1,80 m, então a gente pega e divide para ter 0,010588 metros. Tá, mas quantos metros dá isso? Multiplicando 4.745 unidades vezes 0,010 e esse número que você viu, vamos ter mais ou menos em torno de 50 metros. É claro, não tem como saber qual a velocidade real, então vamos supor que ele estava, sei lá, caindo a uns 19 metros por segundo, com um peso de 75 quilos e uma queda poderia dar uns 150 quilos de peso nos braços. Ou seja, igual no clássico, isso é impossível até pro Leon. Absolute cinema!
Ok, mas diferente do clássico, ele para a velocidade quando chega próximo ao fim da corrente, onde há um cadáver preso. Mas ainda assim, com a velocidade em queda livre, era impossível ele ter parado antes. Eita, volta um pouco. Essa corrente tá presa em quê? Melhor ainda, quando o Verdugo jogou o Leon, não tinha corrente no buraco, mas simplesmente spawna do nada. Ah, pera aí que eu entendi. Ei, chefe, é o seguinte, eu joguei ele aqui, mas como é que vai ficar a minha batalha com ele? Ah, é mesmo. Joga a corrente. Ah, beleza. Isso não é o mais revoltante, porque depois de retornar à Sala do Trono, a corrente nem ali tá. Dá um tempo. Cadê o cara do gancho, Capcom? Jogo errado. É isso que eu sempre digo, tamanho não é documento. O mesmo cara que criou os Novistadores, vulgo o 2, agora escreve um bilhete dizendo que vai se transformar no Verdugo de um Nanico. Só que isso tudo é por devoção ou por tesão? E outra pergunta bem séria, do clássico, o Salazar sabe que o Leon sobreviveu à queda e manda o Verdugo eliminar ele. Isso não acontece aqui no remake, logo, não teria qualquer motivo pro Verdugo vir aqui. Será que tá sem energia? Não é possível. Não é possível. Vamos ver aqui. Não. Eu ia dizer que você tinha miopia, mas o seu problema é a interpretação de texto. Que diacho foi isso? Qual é a lógica desse elevador só começar a descer quando o Leon sai da sala de energia do laboratório? Fica lindo. Leon, essa não é a Peçanta, é o Verdugo! I believe I can fly. I believe I can touch your dick. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Caralho, eu sou um merda, meu irmão. Rápido! Eu não quero morrer! Caramba, Leon! Isso não é hora de piada! Teu fiel discípulo mostrará a ela o caminho. Agora vá. Ministre a salvação a essas crianças desgarradas. Como quiser. Se eu fosse Krauser, processava o Sadler por violar a LGPD. Faça um preço, camarada. Aceita Pix? Melhor agora? Sim, parece que funcionou. A má notícia é que só serve para ganhar um tempo. Os efeitos do supressor vão passar em breve. Pronto para ir? Não se preocupa comigo. A Ashley é a prioridade. É fácil falar quando já se sabe que um roteiro precisa matar, né, Leon? Nesse caso, sabemos o que fazer. Pode vir, Sancho Panza! Vamos resgatar a princesa Dulcinea! Você vai se machucar. E com você, o pau... o cano. O cano. Com o cano na mão tá mais seguro, Leon. Ei, era minha lança! Só nesse diálogo o jogo deveria ter recebido classificação mais 18. Acho difícil confiar em alguém que trabalhava pra Umbrella. Você soube, é? A Umbrella já era. Não precisa mais se preocupar com eles. Você não me respondeu. O que você quer aqui? Eu só quero paz de espírito. Me redimir. Ou coisa do gênero. Sei não, hein, Luiz. O Leon acabou de pegar sua lança. Acho que você não entendeu a pergunta. Você primeiro, eu insisto. Que cavalheiro. Nossa, bebê.
Nossa. Você para de ser gay? E que merda foi essa? Por um segundo, o Luiz exerceu mais força do que o elfo gigante? Você me deve uma! Luiz, em cima! Estamos quites. É sempre assim com você? Geralmente é com a Ada e começou no Resident Evil 2. Não vai pôr a gente pra andar nisso, né? E tem outro jeito? Empurra aí, Sancho! Quem você chamou de Sancho? Boa pergunta, Leon. Foda-se as leis da física. Absolute Cinema. É isso? Acho que não. Acho que tá só começando. Tá legal? Vamos! Ah, de novo não. Ah, de novo sim. Isso até que é divertido! Verdade, Luiz. Tá parecendo Jogos Vorazes. Na frente! É brincadeira. Usa flame! Quê? Tá falando sério? Pula! Oiê! Luiz! Dá uma mão aqui! Conta até 3 na próxima, tá, Sancho? Não enche. Ai, ufa. Com a presença do Luiz, essa parte deixou de ser séria no clássico pra ser mais divertida no remake. Ufa, tô acabado. Coisas assim que me deixam grato pela modernidade. Eu não entendo. Por que arriscar a vida assim? Você nem conhece a gente? Ah, se não tiver um emprego formal e receber o PASEP, não pode arriscar a vida, Leon? A gente saiu daquele buraco. O ar fresco nos chama. Por fim. Porque, como chegamos até aqui, sabe que estamos quase... Quase o quê? Luiz! Há quanto tempo, novato? Cara, acho que isso pegou absolutamente todos de surpresa. Todos nós que jogamos o clássico sabemos que o Luiz é morto pelo Sadler. Caralho, o maluco é brabo. Porra! E a Capcom realmente nos fez acreditar que o Luiz poderia sobreviver. Porque, em tese, o Luiz deveria ter morrido muito antes da fase do carrinho de mineração. E, cara, colocar o Krauser como a causa da morte do Luiz em vez do Sadler trouxe uma, sei lá, uma carga pesada. E, pelo menos comigo, me fez odiar o Krauser ainda mais. Major Krauser? Que merda é essa? Por quê? Leon se formou como tenente-coronel ou o Krauser quer se amostrar? Recuperando bens roubados. E exterminando umas pestes no caminho. Trabalho simples. A Ashley. Foi você. Você aprende rápido. Eu não te ensinei? Facas são mais rápidas. E se eu te contar que ele usou isso pra cortar relações amorosas, você acreditaria, Krauser? Nada mal!
de santo, novato. Aquele culto tá te controlando. Isso não tem nada a ver com ele. Agora é sério, novato. Você não mudou nadinha. Mas que decepção. A coisa tá feia, hein, amigo? Uma grande perda para as damas do mundo. Não fala. Toma isso. A chave do meu laboratório. Vai lá. Retire esses malditos parasitas. Ajuda Ashley. Sabe, eu fiz muita merda na vida. Mas agora... O que você acha, Leon? As pessoas podem mudar, né? Galera, o problema aqui não é a morte em si, mas o arrependimento do Luiz. Antes era só palavras de arrependimento e, francamente, sempre achei que era mentira. Mas mesmo diante da morte, ele se preocupa com a salvação da Ashley e ainda solta uma piada, uma última piada sobre a morte dele ser uma grande perda para as damas do mundo. Que lindo, cara! Então, entreguei a garota a você, como prometido. Deram um banho na Ashley depois do ritual do castelo, antes de enviar ela pro Sadler. Diga ao nosso senhor para não se esquecer da lealdade de seu servo, Ramon. Ashley! Tão tolo, senhor Kennedy, receber a graça de Lord Sadler. Você fala demais. Leo tá parecendo um velho de 50 anos que tá, já tá na hora de eu parar com essas indiretas pro Resident Evil 9, né? Seguir! Seu vulgar! Seu vira-lata! Ué, mas o Luiz disse que ele era um leão, mas ele sempre foi um cachorro? Ah, agora eu entendi porque a Ada gosta dele. Vou mostrar a você o poder que meu mestre me concedeu. O poder de Deus! O palco está pronto para o ato final. Eu sei que comentei isso na parte 3 do Está Tudo Errado, sobre a transformação do Bitores Mendes e a do Salazar, mas eu pontuei apenas um pecado na ocasião, porque se tratava do Mendes, então a Capcom resolve esconder a transformação do Salazar aqui também, o que pra mim impacta grandiosamente no boss que vamos enfrentar. Qual a lógica desse portão abrir só quando o Salazar morre? Claro, isso faria sentido se ele morresse em cima do controle. Merda. Procurando algo? Sim, Ada. A graça dos meus vídeos. Como tudo que é bom dura pouco, eu agradeço mais uma vez pela sua audiência e pela paciência por ter ficado no vídeo até o final. É claro,
Eu só consigo saber se você chegou até o fim se você deixar sua avaliação. Seja gostei ou não gostei, o seu comentário também é fundamental para mim saber o que eu preciso melhorar e trazer um conteúdo legal para você aqui no canal. E é claro, gente, eu convido vocês para assistirem o vídeo que eu postei aqui, é um musical, na verdade, eu compus a letra, utilizei inteligência artificial para trazer esse conteúdo para vocês, que é para compor a música de fato, né, o som, a música em si, porque, bom, hoje em dia você sabe, para contratar uma gravadora, banda, cantores, ia custar praticamente o triplo do valor e eu não tô ganhando nada com o YouTube ainda. Então, assim, para mim foi recompensador demais fazer essa música e eu quero convidar você para assistir esse vídeo, tá? E pelo amor de Deus, cara, se você tiver um comentário bacana para postar, que poste, mas não poste o mesmo que esse cara fez. Porque, olha, é um comentário que não agrega em nada, não tem valor nenhum, porque, veja bem, não tô dizendo que os comentários não têm valor, mas a partir do momento que você comenta um negócio sem qualquer motivo de ajudar, assim, mesmo que seja para dar um feedback negativo, mas se você não for dar um feedback, então não fala, cara, não fala, porque isso desmotiva as pessoas, né? Então, se o seu objetivo é desmotivar alguém no YouTube, seja igual a esse cara aqui, que simplesmente falou que pelo fato de ser IA não é uma música. Não importa, cara, não importa. Se o conteúdo foi gerado, foi elaborado por você, com carinho, com amor, não importa se é IA. O importante é que você está entregando conteúdo bacana para todo mundo. Beleza? Por favor, a história se repete. Nos vemos no próximo vídeo. E eu fui.